Nós estamos agora na parte interna do Palácio de Herodes. Essa é uma escavação relativamente jovem, relativamente nova, e nesse local você pode encontrar indícios de várias fases. Desde o período do primeiro templo até o período do mandato britânico. Você tem evidências na parte mais abaixo da época de Salomão, que é chamado período do primeiro templo, como você pode ver por essa abertura aqui. É a parte mais inferior. Você tem dessa fase para cima o período de Herodes. Aqui nós já estamos falando do segundo templo, período do segundo templo. Você tem uma fase posterior, que é da época dos muçulmanos, dividida em várias fases. Você tem até o período do mandato britânico, lá em cima, quando isso aqui funcionou como uma prisão. Então imagine que tudo isso aqui estava soterrado e aos poucos está sendo escavado e preparado. Então nós estamos andando nesse pavimento aqui, nesse nível, nós estamos andando ao que corresponde ao período de tempo do segundo templo, ou seja, Herodes. Isso quer dizer que nós estamos na Torre de Davi e aqui era o Palácio de Herodes. Mas o Palácio de Herodes era muito maior do que isso aqui. Isso que nós estamos vendo é apenas uma parte da escavação. E por que esse lugar é tão importante? O Palácio de Herodes, como eu disse, era muito grande. Existia o palácio de um lado, uma grande praça à frente e um outro palácio mais adiante. Nós temos uma ilustração que eu vou usar aqui para mostrar para vocês, para você poder entender como era essa estrutura na época. De um lado, em um desses, vamos chamar assim, compartimentos, ficava Herodes, do outro lado, Pilatos. Herodes e Pilatos até então tinham uma certa desavença, eles passaram por um desentendimento devido a umas questões políticas e militares. E com a chegada de Cristo, Cristo foi um problema para os líderes religiosos, também foi um problema para Pilatos, foi outro problema para Herodes. Então, com a chegada de Jesus, isso terminou de certa forma até unindo Herodes e Pilatos na busca pela preservação do Império Romano e da estrutura que existia na época entre eles. Essa outra ilustração que eu separei aqui, você pode ver mais ou menos, tem uma ideia de como era o Palácio de Herodes. Aqui você vê o templo, entre o templo que ficava no monte, que fica, né? A estrutura, o monte está lá. No Monte Moriá, você tem um vale, é o Vale do Tiropeion. Do lado de lá tem o Vale dos Reis, aqui no meio Tiropeion, e do lado de cá você vai ter o Vale de Inom, quando termina a cidade lá do outro lado. Então, nós tínhamos aqui o templo, o vale, a cidade alta, e desse lado aqui o Palácio de Herodes, como você pode ver, com as três torres. Então, algumas pessoas pensam que quando Jesus, depois de ter sido julgado por Anás e Caifás, quando ele foi trazido para Pilatos, algumas pessoas pensam que ele foi levado para um local que se conhece hoje como a Igreja da Flagelação, que é o local onde estava o quartel geral dos romanos,
que é chamada de Fortaleza Antônia. E algumas pessoas confundem a Fortaleza Antônia com o Pretório. Pretório, na verdade, é uma palavra romana que diz respeito ao local, ao lugar onde o governador ou o prefeito despachava. Era o palácio do governador, o palácio do governo, por assim dizer, palácio do prefeito. E nós tínhamos aqui na época de Jesus, então, Herodes e Pilatos estavam em Jerusalém nesse palácio, que uma parte dele é aqui onde nós estamos. Então isso quer dizer que Jesus Cristo, quando foi trazido para ser julgado, para ser apresentado a Pilatos, e Pilatos encaminhou Jesus para Herodes, Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, isso não aconteceu na Fortaleza Antônia, como muitas pessoas dizem ou pensam, mas isso aconteceu no palácio de Herodes. Existe uma estrutura externa, uma estrutura que fica de fora, do lado de fora das muralhas, era onde ficava o trono de Herodes ou de Pilatos, para eles despacharem. Então foi ali que Jesus foi trazido em primeiro lugar. Vou mostrar de novo a imagem para você ter uma ideia de como aconteceu. Então ficava aqui o local onde Pilatos despachava. Daqui ele é encaminhado, dessa área, ele é encaminhado para Herodes, que devia estar em uma dessas duas construções aqui. Então ele é levado para Herodes, Herodes então encaminha para Pilatos, palácio do outro lado, e depois ele é trazido de volta para essa área onde os religiosos estavam esperando Cristo. E ele é trazido junto com Barrabás, as pessoas escolhem Barrabás, então Cristo daqui é levado para ser açoitado, flagelado e crucificado. Você tem aqui uma ilustração de como deveria ser a parte interna do palácio de Herodes, uma praça com piscina, deveria ser mais ou menos essa vista. Então Herodes ficava do lado de cá, tendo essa visão, e Pilatos do lado de lá, tendo a visão de Herodes também. Imagine dois inimigos morando dessa forma, tá? Aqui na entrada nós encontramos essa estrutura, nós já passamos por lá, que era onde estava a piscina de Herodes. Ele deve ter trazido muitos dos seus amigos para tomar banho ali, para desfrutar daquele local. E aqui por último são gravuras na parede de pessoas que estavam presas, porque, como eu disse no início, aqui em uma outra fase da história funcionou como uma prisão. Então você vê as ilustrações dos presos que foram feitas ali nas paredes. Esse local é muito importante, porque nós entendemos um pouco da história e isso vai nos ajudando a reconstruir parte do cenário que a Bíblia nos ensina acerca da crucificação, acerca do martírio, do flagelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai nos ajudando a construir melhor esse mosaico que a Bíblia nos apresenta. Nós vamos montando esse quebra-cabeça para a gente poder entender com mais clareza o que Cristo passou. Até mesmo porque, como eu disse agora há pouco, até um tempo bem recente, parte das pessoas acreditavam que Cristo tinha sido levado para ser julgado por Pilatos lá na Fortaleza Antônia. Não, o que a palavra de Deus nos ensina é que ele foi trazido para o Pretório. E Pretório, como eu já disse também, era a fortaleza, era o palácio do governo, que é aqui, era aqui nesse lugar. Meu desejo é que as escavações continuem, que novas informações possam surgir para a gente entender ainda mais com clareza como era a vida naquela época. As pedras falam, né? As pedras falam, Deus fala através das pedras. Se nós nos calarmos,
e as pedras clamarão.